Prezados ouvintes, bem-vindos ao Crônicas do Coração. A história de hoje nos transporta para uma terra ardente e esquecida, onde o valor de uma pessoa é medido por seu berço e não por seu caráter. Conhecerão uma jovem humilhada pela própria família, cujo destino parece selado pela pobreza. Mas um encontro fortuito com um homem simples e misterioso em uma estrada empoeirada está prestes a desencadear uma cadeia de segredos que abalará os alicerces da aristocracia local. O que acontece quando a mulher mais desprezada do vilarejo se casa com um homem que não é quem parece ser? Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. Deixem um gostei no vídeo se apreciarem esta história e nos contem nos comentários de que parte do mundo vocês nos escutam. Seu apoio faz toda a diferença. O sol castigava sem piedade a terra rachada de Vila Seca, no coração do sertão da Paraíba, enquanto Clara Medeiros caminhava pela vereda empoeirada carregando 2 pesados baldes de água. Aos 25 anos, seu rosto já mostrava as marcas de uma vida dura, e suas costas curvadas denunciavam anos carregando o peso de responsabilidades que ninguém mais queria assumir em casa. As sandálias gastas mal protegiam seus pés do chão escaldante e o suor escorria por sua testa enquanto lutava contra o peso que cortava seus dedos finos. Clara era conhecida em todo o pequeno vilarejo como a solteirona dos Medeiros, aquela moça que já havia passado da idade e que, segundo as línguas afiadas das vizinhas, nem para casar servia. Sua família a tratava mais como uma serviçal do que como uma filha, lembrando-lhe sempre que era um fardo, uma boca a mais para alimentar, que não trazia dinheiro para casa. Todos os dias, ela acordava antes do amanhecer para buscar água no poço distante, cuidar das tarefas domésticas e suportar as humilhações constantes de uma mãe que não escondia sua frustração por ter uma filha que considerava inútil. Naquela manhã particularmente quente, Clara sentia o peso dos baldes cortar ainda mais fundo em suas mãos. Parou um momento para descansar sob uma árvore seca, tentando reunir forças para continuar a caminhada até sua casa. Foi então que ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando pela estrada. Ergueu os olhos e viu um homem montado em um animal robusto, de uns 30 anos, com a pele bronzeada pelo sol, e uma barba por fazer que lhe dava um ar misterioso. Suas roupas eram simples, calça de linho, camisa de algodão e um chapéu de palha, que protegia seu rosto do sol inclemente. "Bom dia, senhora!" disse ele com uma voz grave e serena, desmontando do cavalo. "Posso ajudá-la com esses baldes?" Clara se surpreendeu. Não estava acostumada a gentilezas de estranhos, muito menos de homens. Tentou recusar educadamente, mas ele já havia se aproximado e tomado os baldes de suas mãos com uma facilidade que demonstrava a força de seus braços. "Não precisa se incomodar, senhor", murmurou ela, baixando o olhar como havia aprendido a fazer na presença de homens. "Para onde se dirige, senhora?" perguntou ele, ignorando o protesto e começando a caminhar ao seu lado. "Para o vilarejo, senhor, moro ali", respondeu Clara, ainda surpresa com aquela inesperada demonstração de cavalheirismo. Durante o caminho, o homem se apresentou como Sebastião Rocha, explicando que havia chegado recentemente para trabalhar como administrador na fazenda do Coronel Amâncio, a maior propriedade da região. Clara conhecia a reputação do coronel, um homem rico, poderoso e extremamente solitário, que raramente era visto no vilarejo e governava suas terras com mão de ferro. Ter um emprego na fazenda do Coronel Amâncio era considerado uma grande conquista, pois o homem era conhecido por pagar bem e exigir muito de seus empregados. Sebastião carregou os baldes até a porta da humilde casa de Clara, uma construção simples de adobe com telhado de palha que a abrigava, juntamente com seus pais e 3 irmãos mais novos.
Muito obrigada pela ajuda, disse ela, tentando pegar os baldes de volta. Foi um prazer ajudá-la, Dona Clara, respondeu ele. E havia algo na forma como pronunciou seu nome que a fez sentir um estranho calor no peito. Posso saber seu nome completo? Clara hesitou por um momento. Clara Medeiros, disse finalmente. Obrigado pela companhia, Dona Clara Medeiros. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Ele montou em seu cavalo e seguiu em direção à fazenda, deixando Clara parada na porta de casa com o coração inexplicavelmente acelerado. Naquela tarde, enquanto lavava a roupa no tanque do quintal, Clara não conseguia tirar Sebastião da cabeça. Havia algo diferente nele, uma gentileza genuína que raramente experimentava. Quando sua mãe, Dona Francisca, chegou do mercado, Clara mencionou casualmente o encontro. Que homem era esse? Perguntou a mulher com desconfiança. O novo administrador da fazenda do coronel Amâncio, mamãe. Ele me ajudou com os baldes. Dona Francisca franziu a testa. Clara, já não basta ser uma solteirona. Agora quer dar motivo para fofocas? Um homem não ajuda uma mulher sem querer algo em troca. Mantenha a distância desse sujeito. Mas Clara sabia que havia sentido algo diferente naquele encontro. Algo que sua mãe, amargurada por anos de dificuldades, não podia compreender. No entanto, o destino mal começava a tecer os fios de uma história que transformaria por completo a vida de Clara, de uma forma que nem ela, nem ninguém, no pequeno Vila Seca poderia imaginar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Clara jamais havia experimentado. Sempre que saía para buscar água no poço ou ia ao mercado vender os poucos ovos que as galinhas da família produziam, encontrava-se com Sebastião pelo caminho. Ele sempre se oferecia para ajudá-la, carregando seus fardos pesados ou simplesmente fazendo-lhe companhia durante as caminhadas solitárias. Para Clara, acostumada a ser tratada como um estorvo por sua própria família, essa atenção respeitosa era como um bálsamo para sua alma ferida. Sebastião era um homem de poucas palavras, mas seus gestos falavam por ele. Quando via Clara lutando com a lenha para o fogão, parava seu cavalo e carregava o feixe. Se a encontrava a caminho do mercado com sua cesta pesada, oferecia-se para levá-la na garupa do cavalo. Pequenos gestos que, na sofrida vida de Clara, brilhavam como estrelas no céu escuro do sertão. Ela começou a esperar ansiosamente por esses encontros casuais que davam cor aos seus dias monótonos e difíceis. No pequeno Vila Seca, porém, nada passava despercebido. As línguas começaram a se mover, inicialmente em sussurros discretos nas esquinas e depois em fofocas declaradas nas varandas das casas. Viram como o administrador novo olha para a Clara dos Medeiros? Comentava Dona Elvira, a costureira mais fofoqueira do povoado, enquanto bordava em sua sala. Deve ser por pena. Que homem se interessaria por aquela sonsa? Respondia Letícia, a filha do dono do armazém, que acabara de ficar noiva de um jovem da capital. Mas, com o passar dos dias, os encontros entre Clara e Sebastião se tornaram mais evidentes e frequentes. Ele não apenas a ajudava com os trabalhos pesados, mas começou a demonstrar um interesse genuíno por sua vida, perguntando sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Para Clara, que nunca havia sido ouvida ou valorizada por ninguém, essas conversas eram um presente precioso. Ela descobriu que Sebastião tinha uma inteligência aguda e uma visão de mundo que ia muito além do que esperava de um simples administrador de fazenda. Ele falava de livros que havia lido, de lugares que havia conhecido, de ideias sobre melhorias que pretendia implementar na fazenda do coronel Amâncio. Clara, que mal sabia ler o básico, ouvia fascinada essas conversas que abriam janelas para mundos que nunca havia imaginado. Ele nunca a fez sentir-se inferior por sua falta de educação formal. Pelo contrário, valorizava sua sabedoria prática e sua força de caráter, qualidades que poucos reconheciam nela.
As fofocas, no entanto, chegaram aos ouvidos de Dona Francisca através das vizinhas mal-intencionadas que bateram à sua porta numa tarde quente. Francisca, sabe que sua filha anda se encontrando com o administrador da fazenda do Coronel Amâncio? Perguntou Dona Elvira, mal disfarçando o prazer de ser a portadora da novidade escandalosa. O que você diz? Dona Francisca franziu a testa, com as mãos na cintura. É verdade, comadre. Todo mundo está comentando. Dizem que ele carrega a água para ela, que a ajuda com a lenha, acrescentou Letícia, trocando olhares cúmplices com Elvira. Clara, que acabara de entrar na sala com uma bacia de roupa molhada, congelou ao ouvir a conversa. Seu rosto enrubesceu instantaneamente de vergonha e medo. Conhecia bem o temperamento explosivo de sua mãe e sabia que uma tempestade estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Isso é verdade, Clara? Perguntou Dona Francisca, com os olhos faiscando de raiva. Ele só me ajudou algumas vezes, mamãe. Não é nada de mal, respondeu Clara, a voz quase desaparecendo de nervosismo. Nada de mal? Uma moça solteira se encontrando com um homem desconhecido por aí? Desde quando você se tornou uma dessas mulheres de reputação duvidosa? As vizinhas observavam a cena com um deleite mal disfarçado. Era exatamente o tipo de drama que alimentaria as conversas por semanas. Não é nada do que a senhora está pensando, protestou Clara, sentindo as lágrimas surgirem. Sebastião é um homem respeitoso, nunca me faltou ao respeito. O som do tapa ecoou na pequena sala. A mão de Dona Francisca deixou uma marca vermelha no rosto de Clara. Já o chama pelo nome. No meu tempo, uma moça decente nem olhava nos olhos de um homem solteiro. E quem é esse tal Sebastião? Um administrador sem família, sem passado, que chegou aqui do nada? Por acaso ele te falou de casamento, de compromisso? Ou só quer se aproveitar da boba da minha filha? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Clara, não tanto pela dor física do tapa, a qual já estava acostumada, mas pela injustiça das acusações. Sebastião era a única pessoa que a tratava com dignidade, o único que parecia ver além de sua pobreza e condição social. A senhora nem o conhece para falar assim dele, murmurou Clara entre soluços. Não preciso conhecê-lo, vociferou Dona Francisca. Um homem sem bens, sem família conhecida, que aparece do nada, só pode buscar uma coisa, e não é casamento. Nesse preciso momento, um discreto pigarro na porta interrompeu a acalorada discussão. Todas as cabeças se viraram simultaneamente. De pé no umbral, com o chapéu na mão e uma expressão séria, estava Sebastião. Havia uma determinação em seus olhos que Clara nunca havia visto antes. E algo em sua postura sugeria que ele havia ouvido, pelo menos, parte da humilhante conversa. Mas o que Sebastião estava prestes a fazer deixaria não apenas Clara, mas todo o vilarejo de Vila Seca completamente chocado. Ninguém estava preparado para as palavras que sairiam de sua boca, palavras que mudariam para sempre o destino da mulher mais desprezada da região. Boa tarde, senhoras, disse Sebastião, com uma formalidade que contrastava com sua aparência simples, mas havia uma firmeza em sua voz que tornou o ambiente tenso, ainda mais carregado. Peço desculpas pela intromissão, mas vim falar com os pais de Dona Clara sobre um assunto muito importante. O silêncio que se seguiu foi denso, como a neblina que às vezes cobria as serras ao amanhecer. Dona Francisca, momentaneamente desconcertada, ajeitou o avental e pigarreou nervosamente. E que assunto seria esse, moço? Sebastião olhou brevemente para Clara, cujo rosto ainda ostentava a marca vermelha do tapa e os olhos marejados de lágrimas. Algo em seu olhar se endureceu, mas quando voltou a falar, sua voz permaneceu calma e firme. Vim pedir a mão de sua filha em casamento. A declaração caiu como um raio em céu sereno. As vizinhas ficaram boquiabertas, trocando olhares incrédulos.
Dona Francisca parecia ter ficado petrificada, e Clara não podia acreditar no que acabara de ouvir. Era possível que aquele homem, a quem mal conhecia há algumas semanas, estivesse realmente propondo-lhe casamento? O senhor, o quê? Balbuciou Dona Francisca, saindo de seu estupor. Quero me casar com Clara, se ela me aceitar, repetiu Sebastião, desta vez olhando diretamente para a jovem. Tenho um salário fixo como administrador da fazenda. Não é muito, mas posso oferecer-lhe um teto digno e o sustento. E prometo tratá-la com todo o respeito que ela merece, algo que parece escasso por aqui. A última frase foi dita com um tom ligeiramente mais duro, claramente direcionado à forma como ele havia presenciado Clara ser tratada. O pedido de Sebastião ressoou na sala, deixando todos em estado de choque. Dona Francisca, que segundos antes vociferava contra o suposto pretendente de sua filha, agora estava sem palavras. As vizinhas fofoqueiras se mantinham em silêncio absoluto, atentas a cada detalhe daquela cena extraordinária que presenciavam. Clara, com o rosto ainda ardendo pelo tapa, olhava para Sebastião, sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Nunca, nem em seus sonhos mais secretos, havia imaginado que um homem viria pedir sua mão formalmente, especialmente um homem como Sebastião, respeitado e com um emprego estável na maior fazenda da região. O senhor mal conhece a minha filha, disse finalmente Dona Francisca, recuperando-se do susto inicial. Como pode querer se casar assim, de repente? Sebastião manteve sua postura firme, com o chapéu de palha seguro entre suas mãos calosas. Respeito sua preocupação, senhora. Realmente não nos conhecemos há muito tempo, mas sei reconhecer uma mulher de valor quando a vejo, respondeu ele com uma sinceridade que desarmou o ambiente carregado de tensão. Tenho visto como Clara trabalha incansavelmente, como trata a todos com respeito, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. É exatamente o tipo de pessoa com quem quero construir uma família. Havia algo na forma como Sebastião falava, sem rodeios, sem adornos desnecessários, que transmitia uma honestidade difícil de questionar. Mesmo assim, Dona Francisca não parecia totalmente convencida. E o que dirá o coronel Amâncio quando souber que seu administrador quer se casar com uma moça sem dote, sem nada a oferecer? A pergunta estava carregada da amargura de quem sempre vira a filha como um fardo. O coronel já sabe, respondeu Sebastião prontamente, causando uma nova surpresa geral. Falei com ele ontem mesmo. Ele me ofereceu uma das casinhas nos fundos da fazenda para que vivamos, se o casamento se concretizar. Essa informação pegou todos de surpresa. O velho coronel Amâncio, conhecido por sua avareza e rigor extremo com os empregados, concedendo tal favor a um administrador recém-chegado, era algo completamente inédito na região. E por que o coronel me faria isso? Perguntou Dona Francisca com evidente desconfiança em sua voz. Talvez porque ele precise de gente de confiança morando na propriedade, respondeu Sebastião diplomaticamente. Os tempos são difíceis. Há muitos ladrões de gado na região e ter empregados responsáveis vivendo nas terras é uma questão de segurança. Nesse momento, seu Joaquim, o pai de Clara, entrou na sala. Vinha do campo, suado e cansado após um dia inteiro sob o sol implacável. Parou na porta, sentindo imediatamente a atmosfera pesada e observando o homem desconhecido que estava em sua casa. O que está acontecendo aqui? Perguntou, franzindo a testa. Rapidamente, Dona Francisca se pôs a explicar a situação, não sem acrescentar seus próprios comentários depreciativos sobre a ideia do casamento. Seu Joaquim ouviu em silêncio, seus olhos alternando entre a filha, ainda com o rosto vermelho e os olhos chorosos, e o homem que se apresentava como pretendente. O senhor tem condições de sustentar uma família?
Perguntou finalmente seu Joaquim, indo direto ao assunto que mais lhe interessava. Para ele, Clara sempre fora mais um peso do que uma bênção, uma boca para alimentar que não trazia um dinheiro significativo para casa, além das migalhas que conseguia vendendo ovos no mercado. Uma filha mulher só dava lucro com um bom casamento, e as perspectivas para Clara sempre haviam sido mínimas. Ter um homem disposto a tomá-la como esposa, e ainda por cima, com um emprego fixo na maior fazenda da região, era uma oportunidade que não podia desperdiçar. Sim, senhor, respondeu Sebastião com convicção. Tenho meu salário como administrador e algumas economias guardadas. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para viver com dignidade. Seu Joaquim ponderou por alguns instantes. A matemática era simples. Clara saindo de casa significava uma boca a menos para alimentar e um problema a menos para resolver. Se o coronel Amâncio confia no senhor, quem somos nós para duvidar? Disse seu Joaquim para espanto de todos, especialmente de Dona Francisca. Mas quero tudo como se deve, na capela, com o padre e os papéis assinados. Não vou entregar minha filha para viver amancebada. Sebastião assentiu solenemente. Claro, senhor. Pretendo fazer tudo conforme manda a tradição e a fé cristã. Durante toda essa conversa, Clara havia permanecido em silêncio, como se sua opinião pouco importasse em um assunto que definiria por completo seu futuro. Mas agora, todos os olhares se voltaram para ela, esperando sua resposta. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha uma escolha real a fazer. Uma decisão que era verdadeiramente sua, sem a pressão constante de ser vista apenas como um fardo. E você, Clara, quer se casar com este homem? Perguntou seu pai com uma indiferença que mal mascarava a impaciência por resolver logo aquela questão. Clara olhou para Sebastião, estudando seu rosto sério, mas amável. Realmente não o conhecia tão bem como seria ideal para alguém com quem planejava compartilhar toda a vida, mas o conhecia o suficiente para saber que ele a tratava com um respeito e uma dignidade que jamais havia experimentado antes. E talvez isso, mais do que o amor romântico ou a paixão ardente, fosse a base mais sólida e duradoura para um casamento. No entanto, havia algo nos olhos de Sebastião que Clara ainda não conseguia decifrar por completo. Um mistério que só o tempo revelaria e que mudaria sua vida de formas que jamais poderia imaginar naquele momento decisivo. Sim, quero, respondeu Clara finalmente, a voz baixa, mas firme, ressoando na pequena sala como uma declaração de independência. As vizinhas, que até então observavam a cena em um silêncio reverente, começaram a cochichar entre si. A fofoca do dia havia se transformado em uma notícia ainda mais suculenta. Clara Medeiros, a moça mais desprezada de Vila Seca, ia se casar com o administrador da fazenda do coronel Amâncio. Era material suficiente para alimentar as conversas por meses. Dona Francisca, ainda relutante, tentou dissuadir o marido em particular, argumentando que mal conheciam Sebastião, que ele poderia ser um aventureiro ou coisa pior. Mas seu Joaquim foi irredutível. Mulher, você mesma vive reclamando que Clara já passou da idade de casar. Agora aparece um homem disposto a ficar com ela, com emprego fixo e moradia garantida. E você reclama? Deveríamos dar graças aos céus por nos livrar deste fardo. As duras palavras foram ditas sem se preocupar que Clara, que estava na cozinha preparando café, as ouvisse. Mesmo no momento que deveria ser de alegria, ela era lembrada de seu valor, ou da falta dele, aos olhos de seus próprios pais. O casamento foi marcado para dentro de um mês, tempo suficiente para os simples preparativos que a situação financeira da família permitia, e para que o pároco da vila vizinha pudesse vir oficiar a cerimônia, já que Vila Seca não tinha igreja própria. A notícia correu com a velocidade do vento seco do sertão. Em poucos dias, não se falava de outra coisa no pequeno povoado.
Como era de se esperar, as opiniões se dividiam drasticamente. Uns poucos expressavam uma genuína felicidade por Clara, reconhecendo que ela merecia uma oportunidade de ser feliz depois de tantos anos de sofrimento. Mas a maioria não escondia uma inveja disfarçada de incredulidade. Saber o que esse homem viu nela, comentava Letícia no armazém enquanto comprava tecido para seu próprio enxoval. Deve ter algum interesse oculto, ou se não, está realmente desesperado, respondia o dono da loja, arrancando risadas maliciosas dos presentes. A casa dos Medeiros se tornou um formigueiro de atividades. Dona Francisca, superada a resistência inicial, agora se esmerava nos preparativos, não tanto por amor à filha, mas principalmente pelo que os outros diriam se o casamento não estivesse à altura das expectativas mínimas da comunidade. Você precisa de um vestido decente, disse ela, remexendo um velho baú empoeirado. Não vai se casar parecendo uma pedinte. Do fundo do baú, tirou um vestido branco, amarelado pelo tempo. Havia sido seu próprio vestido de noiva, usado uma única vez há quase 30 anos e depois guardado cuidadosamente. O vestido estava antiquado e precisaria de ajustes consideráveis, mas era infinitamente melhor do que qualquer coisa que Clara possuía. Era a primeira vez que sua mãe lhe oferecia algo de valor sentimental, e Clara recebeu a peça com uma mistura de emoção e apreensão. Por outro lado, sabia que enfrentar Dona Elvira, a costureira do povoado e a maior fofoqueira local, para os ajustes necessários, seria uma verdadeira provação. Enquanto isso, Sebastião preparava meticulosamente a pequena casa nos terrenos da fazenda do Coronel Amâncio. Era uma construção modesta de 2 cômodos, uma sala que serviria também como cozinha e um quarto. O banheiro era externo, compartilhado com outras 2 casas similares, onde viviam famílias de trabalhadores da fazenda. Para Clara, que dividia um canto apertado com seus irmãos na casa dos pais, aquele espaço seria um verdadeiro palácio, um lugar onde finalmente teria privacidade e dignidade. Em uma de suas visitas à casa dos Medeiros para acertar os últimos detalhes do casamento, Sebastião trouxe um pequeno embrulho para Clara. É seu anel de noivado, disse ele, quando conseguiram ficar a sós por um momento no quintal. Não é nada muito valioso, mas queria que você tivesse algo para marcar este compromisso entre nós. Com as mãos trêmulas de emoção, Clara abriu o embrulho com cuidado. Era um anel simples de prata com uma pequena pedra que brilhava discretamente à luz do sol. Jamais havia imaginado que um dia teria um anel de noivado para si. Para ela, que nunca havia possuído nada de valor além da medalha da Virgem que herdara de sua avó, aquele anel representava muito mais que uma joia. Era o símbolo de que alguém a considerava digna de um compromisso sério. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto, enquanto Sebastião deslizava o anel em seu dedo. Enelar. Obrigada, sussurrou, incapaz de expressar em palavras a emoção que sentia. As semanas passaram rapidamente e logo chegou o dia do casamento. Clara acordou com uma mistura turbulenta de nervosismo, esperança, medo e alegria agitando seu peito. Pela primeira vez na vida, seria o centro das atenções, por um motivo positivo, não por ser objeto de pena ou escárnio. As vizinhas, agora surpreendentemente solícitas, apareceram cedo para ajudá-la a se arrumar. O vestido de sua mãe, após os hábeis ajustes de Dona Elvira, havia ficado melhor do que ninguém esperava. Com algumas flores do campo no cabelo preso em um coque elaborado e um pouco de pó de arroz no rosto, Clara mal se reconhecia no pedaço de espelho trincado que tinham em casa. Até parece gente, comentou Dona Francisca, o que vindo dela era quase um elogio efusivo. Às 10 da manhã, Clara estava pronta para dar o passo mais importante de sua vida, sem imaginar que este simples casamento era apenas o primeiro capítulo de
Uma história que a transformaria na mulher mais poderosa de toda a comarca. Mas naquele momento, enquanto ajustava o simples véu sobre o cabelo, Clara não tinha ideia de que estava prestes a descobrir segredos que mudariam não apenas sua vida, mas toda a sua compreensão sobre o homem com quem estava se casando. O sino improvisado da capela, que na verdade era a casa de seu Antônio, que possuía o maior pátio do povoado, começou a soar ao meio-dia em ponto. Clara caminhava de braço dado com o pai por entre a pequena multidão reunida, suas pernas tremendo ligeiramente sob o vestido que balançava com a brisa seca do sertão. O pátio havia sido adornado com guirlandas coloridas e flores do campo, criando um ambiente festivo que contrastava com a simplicidade habitual do lugar. Não havia muitos convidados formais, apenas os vizinhos do vilarejo, alguns trabalhadores da fazenda e, para a surpresa absoluta de todos os presentes, o próprio coronel Amâncio. O velho fazendeiro, sentado discretamente em uma cadeira no fundo do pátio, raramente aparecia em eventos públicos. Era um homem extremamente reservado, de poucas palavras, que governava suas vastas terras com mão de ferro, mas sempre à distância. Sua presença no casamento de um simples administrador causou um considerável burburinho entre os presentes. Alguns especulavam que era um sinal do quanto o coronel confiava em Sebastião. Outros, mais maliciosos, sussurravam que o velho fazendeiro só queria se certificar pessoalmente de que seu empregado não fugiria com alguma moça local, deixando a fazenda desatendida. Sebastião esperava no altar improvisado, vestindo seu melhor traje, ainda muito simples, mas limpo e bem passado. Ao ver Clara se aproximando lentamente pelo corredor formado pelos convidados, um sorriso discreto, mas genuíno, iluminou seu rosto, normalmente sério. Foi o suficiente para acalmar os nervos da noiva e dar-lhe a segurança necessária para dar aquele passo definitivo. A cerimônia foi breve e solene. O pároco, vindo da vila vizinha especialmente para a ocasião, conduziu os rituais tradicionais com uma eficiência respeitosa. Os votos foram trocados com simplicidade e sinceridade. As alianças simples, colocadas nos dedos com mãos ligeiramente trêmulas. E, por fim, o casto beijo que selou a união. Pela primeira vez em toda a sua vida, Clara era a protagonista de sua própria história, não mais a coadjuvante ignorada e desprezada por todos. Em seguida, houve uma celebração, modesta mas calorosa, com comida preparada coletivamente pelas mulheres do povoado e a música de um violeiro local que conhecia todas as canções tradicionais da região. Clara notou que o coronel Amâncio se aproximou discretamente de Sebastião durante a festa, cochichando algo em seu ouvido antes de se retirar silenciosamente, como era de seu feitio. Seu marido, que estranho e maravilhoso pensar nele assim, apenas assentiu respeitosamente, mas Clara percebeu uma sombra de preocupação cruzar rapidamente por seu rosto. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, o casal partiu para seu novo lar nos terrenos da fazenda do coronel Amâncio. Uma carroça emprestada por um vizinho levava os poucos pertences de Clara. Algumas roupas, a medalha de sua avó, 2 ou 3 utensílios de cozinha e pouco mais. A despedida de seus pais foi breve e sem grandes demonstrações de emoção, como se simplesmente estivessem se livrando de um problema que os havia incomodado por anos. A pequena casa os esperava, limpa e cuidadosamente organizada. Sebastião havia se esforçado genuinamente para torná-la acolhedora. Cortinas de chita colorida nas janelas, um vaso com flores do campo sobre a rústica mesa de madeira e até mesmo um pequeno tapete de sisal no chão de terra batida. Não era luxuoso nem grande, mas para Clara representava algo que nunca havia tido, um verdadeiro lar. Um espaço que podia chamar de seu, sem medo de ser humilhada ou rejeitada. Espero que goste, disse Sebastião,
observando atentamente a reação de sua esposa enquanto ela explorava lentamente os 2 cômodos. Sei que não é muito, mas podemos melhorar as coisas com o tempo, à medida que nos organizarmos. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Clara, mas não eram de tristeza ou decepção. Eram de uma emoção profunda que mal podia nomear, uma mistura de gratidão, alívio e esperança que a deixava quase sem fôlego. "É perfeito", respondeu com absoluta sinceridade, tocando delicadamente as cortinas coloridas. "É mais do que jamais sonhei ter." Aquela primeira noite como casados foi marcada por uma timidez mútua e compreensível. Afinal, eram praticamente estranhos, unidos pelo destino e por circunstâncias que nenhum dos dois havia controlado por completo. Sebastião se mostrou incrivelmente paciente e respeitoso, permitindo que Clara se acostumasse à nova realidade em seu próprio ritmo, sem pressões ou expectativas irreais. Os primeiros dias de casamento se transformaram gradualmente em semanas de adaptação e descoberta mútua. Sebastião saía ao amanhecer para supervisionar os trabalhos na fazenda, enquanto Clara cuidava da casa e começou a cultivar uma pequena horta nos fundos da propriedade. Às vezes, levava o almoço para o marido no campo, um gesto que os outros trabalhadores observavam com uma mistura de curiosidade respeitosa e discreta aprovação. O casamento não se construía sobre grandes paixões ardentes ou declarações românticas dramáticas. Edificava-se dia a dia em pequenos gestos de consideração mútua, em conversas tranquilas durante o jantar simples, em momentos de silêncio compartilhado sob o céu estrelado do sertão. Clara descobria que a felicidade não precisava ser espetacular para ser real e duradoura. A vida na fazenda trouxe uma dignidade social que Clara jamais havia experimentado em seus 25 anos de vida. Já não era a solteirona dos medeiros, ou a coitadinha que ninguém quer. Agora era a esposa do administrador, uma posição que, embora modesta, lhe conferia um respeito genuíno que desconhecia por completo. Quando ocasionalmente iam ao vilarejo para fazer compras ou visitas sociais, Clara percebia os olhares curiosos e os comentários sussurrados. Mas agora eles continham uma nota de inveja em vez do desprezo habitual. No entanto, Clara ainda não sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado e que a descoberta que a aguardava transformaria não apenas sua posição social, mas toda a sua compreensão sobre o homem misterioso com quem se havia casado. Os meses se sucederam tranquilamente e Clara foi descobrindo os pequenos prazeres de uma vida organizada e respeitosa. Pela primeira vez, tinha controle sobre seu próprio tempo e espaço. Já não precisava acordar antes do amanhecer para carregar pesados baldes de água, nem suportar as humilhações constantes de uma família que a via como um fardo. Sua rotina agora incluía cuidar da casa, manter a horta que crescia viçosa nos fundos da propriedade e preparar as refeições para Sebastião, que sempre demonstrava uma gratidão sincera por seus esforços. Sebastião, por sua vez, revelava-se um marido atento e trabalhador. Raramente falava de seu passado, e Clara respeitava essa reserva, entendendo que algumas pessoas preferem manter certas lembranças guardadas. O que importava era o presente que construíam juntos e o futuro que se desenhava diante deles. Ocasionalmente, ele mencionava lugares distantes onde havia trabalhado, antes de chegar à fazenda do coronel Amâncio, mas sempre de forma vaga, como se quisesse manter certa distância entre seu passado e sua vida atual. Uma manhã, cerca de 6 meses após o casamento, algo incomum aconteceu. Clara estava estendendo a roupa no varal improvisado atrás da casa quando viu um movimento estranho no casarão principal da fazenda. Carruagens elegantes, algo extremamente raro naquela região isolada, levantavam nuvens de poeira na estrada principal que levava à casa grande. Curiosa,
Mas mantendo-se discreta, como sempre, continuou com seus afazeres domésticos, enquanto observava o crescente movimento de pessoas bem vestidas entrando e saindo da propriedade. Horas mais tarde, Sebastião retornou para o almoço com uma expressão preocupada que Clara não pôde ignorar. Havia uma tensão em seus ombros e uma sombra em seus olhos que nunca havia visto antes. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela enquanto servia o guisado fumegante. Sebastião hesitou por um longo momento, antes de responder, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. "O coronel Amâncio está muito doente", disse finalmente, a voz carregada de uma seriedade que fez Clara parar imediatamente o que estava fazendo. "Vieram médicos especialistas da capital para examiná-lo. A situação parece ser bastante grave." Clara se benzeu instintivamente, como havia aprendido desde criança. "Que Nossa Senhora o proteja", murmurou. "É muito sério." Sebastião assentiu lentamente. "O médico falou de problemas no coração", continuou mexendo distraidamente na comida, sem realmente comer. "Parece que o coronel vinha sentindo dores há meses, mas você conhece o jeito dele. Teimoso, não gosta de mostrar fraqueza. Só procurou ajuda quando a situação se tornou realmente crítica." A notícia causou uma profunda apreensão em Clara. O coronel Amâncio, apesar de sua personalidade solitária e por vezes severa, era uma figura central naquela comunidade. Sua fazenda dava emprego direto a dezenas de famílias da região, incluindo agora o próprio Sebastião. Se o ancião falecesse, o que aconteceria com todos os trabalhadores? Quem assumiria a propriedade? Essas perguntas flutuavam no ar como nuvens carregadas de tempestade. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi tomada por um silêncio tenso e expectante. Os trabalhos rotineiros continuavam, mas havia uma atmosfera de incerteza que afetava a todos os empregados. Comentários em voz baixa se espalhavam entre os trabalhadores sobre o estado de saúde do patrão. Advogados elegantes e parentes distantes, que ninguém havia visto em anos, começaram a aparecer como abutres, sentindo o cheiro da morte, todos interessados no futuro da maior fortuna da região. Uma semana após a chegada dos médicos da capital, Sebastião foi chamado ao casarão pela primeira vez desde que a doença do coronel se agravara. Clara o viu partir ao amanhecer com uma visível preocupação estampada no rosto e só o viu retornar ao anoitecer, com uma expressão que não conseguiu decifrar por completo. Era uma estranha mistura de preocupação, tristeza e algo mais. Algo que parecia quase como um peso sobre seus ombros, como se tivesse recebido uma responsabilidade inesperada. "O coronel quer falar comigo de novo amanhã cedo", disse ele enquanto jantavam em silêncio, a sós, sem mais ninguém presente. A Clara pareceu estranho. Por que um fazendeiro moribundo quereria ter conversas particulares com um administrador? Mesmo reconhecendo a competência e a honestidade de Sebastião, uma audiência privada com o coronel doente parecia um privilégio incomum para alguém em sua posição. "Por que ele quereria isso?" perguntou Clara, genuinamente intrigada. "Não sei ao certo", respondeu Sebastião, evitando seu olhar de uma forma que ela percebeu imediatamente. "Assuntos da fazenda, imagino. Talvez queira deixar algumas instruções sobre como levar os negócios se o pior acontecer." Mas havia algo na hesitação de Sebastião, na forma como ele desviou os olhos, que fez Clara sentir que não estava recebendo a história completa. Naquela noite, Clara notou que o marido estava extremamente inquieto, virando-se constantemente na simples cama de palha. Algo o perturbava profundamente, mas, respeitando sua natureza reservada, ela não fez mais perguntas. Sabia que Sebastião era um homem que guardava seus pensamentos até estar pronto para compartilhá-los, e forçar uma conversa não seria a abordagem correta. Na manhã seguinte, Sebastião vestiu seu melhor traje, o mesmo do casamento, e se dirigiu à casa grande antes mesmo do amanhecer. Clara ficou em casa,
realizando suas tarefas domésticas, com a mente completamente em outro lugar, imaginando constantemente o que poderia estar acontecendo naquela misteriosa conversa. Pela janela, observava o movimento incomum de carruagens elegantes e pessoas bem vestidas que continuavam chegando à propriedade como se farejassem uma oportunidade. O dia se arrastou interminavelmente. Clara tentou se concentrar em suas atividades. Cuidou da horta, lavou roupa, preparou a comida, mas seus pensamentos voltavam constantemente a Sebastião e sua reunião secreta com o coronel moribundo. Havia uma estranha sensação no ar, como se mudanças importantes estivessem ocorrendo além de sua compreensão. Mudanças que poderiam afetar drasticamente seu futuro. Sebastião só retornou ao entardecer e, quando Clara o viu se aproximar da casa, percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. Seu rosto estava pálido, seus ombros carregavam uma tensão que nunca lhe vira antes, e havia uma gravidade em seus olhos que lhe provocou um calafrio. Ele entrou em casa em silêncio, sentou-se pesadamente à mesa e ficou olhando para o vazio por longos minutos, como se nem sequer se desse conta de sua presença. "Sebastião", chamou Clara com cuidado, a preocupação evidente em sua voz. "O que aconteceu?" Ele ergueu os olhos lentamente, olhando-a como se acabasse de despertar de um sonho profundo e perturbador. Quando finalmente falou, suas palavras caíram como pedras no silêncio da pequena casa. "O coronel faleceu há 2 horas." Clara se benzeu imediatamente, murmurando uma rápida oração pela alma do falecido. "Que Deus o tenha em sua santa glória", disse respeitosamente. "Mas o que ele queria com você? Por que essas conversas particulares?" Sebastião respirou fundo, passando as mãos pelo rosto cansado. Por um momento interminável, pareceu que não responderia. Mas então suas palavras saíram, carregadas de um peso que Clara não podia compreender. "Ele queria que eu soubesse a verdade antes de morrer", disse Sebastião, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Clara sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. "Que verdade?" perguntou, um estranho arrepio percorrendo sua espinha. Sebastião a olhou diretamente nos olhos, e o que ela viu ali foi uma mistura de medo, determinação e algo que parecia quase culpa. Mas o que Sebastião estava prestes a revelar mudaria não apenas a vida de Clara, mas toda a sua compreensão sobre o homem com quem se havia casado e sobre o extraordinário destino que a aguardava. "Clara, preciso te contar algo que guardei por muito tempo", disse Sebastião, a voz carregada de uma seriedade que fez o coração dela acelerar ainda mais. "Algo sobre quem eu sou de verdade." O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Clara sentiu que as pernas lhe fraquejavam e sentou-se lentamente na cadeira de palha, com os olhos fixos no rosto do marido, tentando decifrar o que estava por vir. "Meu nome completo é Sebastião Rocha Amâncio", disse ele, cada palavra parecendo pesar toneladas em seus lábios. "Eu sou o filho do coronel Amâncio." A revelação atingiu Clara como um raio em céu sereno. Seu marido, o homem simples com quem se havia casado, o humilde administrador que conhecera carregando baldes de água, era o filho do fazendeiro mais poderoso da região. Era impossível, absurdo, incrível. Mas, ao mesmo tempo, pequenos detalhes começaram a fazer sentido em sua mente confusa. A facilidade com que o coronel havia oferecido a casa, sua presença no casamento, as conversas particulares. Como? Por quê? As perguntas se avolumavam na mente de Clara, que tentava processar aquela informação devastadora. Sebastião estendeu a mão sobre a rústica mesa, tocando delicadamente os dedos de sua esposa, como se quisesse se ancorar à realidade através daquele contato. "É uma história longa e dolorosa", começou ele. "Minha mãe era uma jovem de família, simples, que trabalhava no casarão quando era mais jovem. O coronel teve uma relação com ela,
mas quando descobriu que ela estava esperando um filho, a despediu da fazenda. Clara ouvia em silêncio, tentando absorver cada palavra desta extraordinária revelação. Ela me criou sozinha, em uma cidade distante, contando-me sempre quem era meu verdadeiro pai, mas sem nunca tentar forçar um reconhecimento. Quando minha mãe faleceu no ano passado, decidi vir conhecê-lo, entender minhas origens, descobrir que tipo de homem ele era realmente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Clara, formando um quadro completamente diferente do que havia imaginado. Então, você veio se vingar dele? Perguntou, tentando compreender as motivações de Sebastião. Não, respondeu ele firmemente. Vim apenas buscar respostas, conhecer a verdade sobre minha história. Quando me apresentei ao coronel como seu filho, mostrando-lhe as cartas e os retratos que minha mãe havia guardado, por todos esses anos, ele me reconheceu imediatamente. Disse que eu era sua imagem de quando era jovem. Sebastião fez uma pausa, como se revivesse aquele primeiro e tenso encontro com o pai que nunca havia conhecido. Ele pediu que eu mantivesse em segredo nossa verdadeira relação e sugeriu que eu trabalhasse como administrador para aprender sobre a fazenda e para que pudéssemos nos conhecer melhor sem despertar fofocas na região. Ele era um homem orgulhoso. Tinha medo do que as pessoas diriam sobre ter um filho bastardo. Clara ouvia atônita, tentando processar não apenas a revelação em si, mas suas implicações para sua própria vida. Uma dúvida dolorosa atravessou seu coração como uma lâmina afiada. E o nosso casamento? Perguntou, a voz trêmula pelo medo da resposta. Foi parte desse plano. Você se casou comigo para manter sua identidade em segredo? Sebastião apertou sua mão com mais força, seus olhos se enchendo de uma intensidade que ela raramente havia visto. Não, Clara. Conhecer você foi o único acontecimento completamente inesperado em toda esta complicada história. Eu me casei com você porque vi uma mulher forte, digna, com uma beleza interior que poucos podiam perceber. Nunca menti sobre meus sentimentos por você. Eles foram a parte mais verdadeira de tudo isso. Havia uma sinceridade naquelas palavras que Clara podia sentir em seu coração. Mas ainda assim, a magnitude da revelação era difícil de assimilar por completo. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando reorganizar tudo o que acreditava saber sobre sua vida. O que acontece agora? Perguntou, temendo a resposta, mas precisando conhecê-la. O coronel me reconheceu formalmente como seu filho em seu testamento, disse Sebastião, as palavras saindo lentamente. Segundo o tabelião que esteve presente em seus últimos momentos, sou seu único e legítimo herdeiro. A implicação daquelas palavras ficou flutuando no ar da pequena casa como uma revelação divina. Herdeiro do coronel Amâncio. Significava herdeiro da fazenda, das centenas de cabeças de gado, das terras que se estendiam até onde a vista alcançava, da maior fortuna de toda a comarca. Isso quer dizer que nós somos... Clara não conseguiu terminar a frase, a realidade sendo demais para sua mente processar de uma só vez. Ricos? Sim, respondeu Sebastião. Muito ricos. Mas nada precisa mudar entre nós, se assim você desejar. Continuarei sendo o mesmo homem com quem você se casou, Clara. Esta herança E quem não eu define. sou? Naquela noite, Clara mal conseguiu pregar o olho. Sua mente fervilhava de perguntas, possibilidades e uma confusão de sentimentos que ia da incredulidade à esperança, do medo à excitação. Se Sebastião era realmente o herdeiro do coronel, isso significava que ela, a desprezada Clara Medeiros, seria a nova senhora da fazenda mais importante da região. A mesma mulher que carregava baldes de água e lavava roupa no tanque, agora governaria o casarão com seus móveis importados e seus criados. Mas mais importante que a riqueza material era a transformação que isso representava em sua identidade.
De rejeitada e humilhada, passaria a ser uma das mulheres mais respeitadas e influentes de toda a comarca. Era uma reviravolta tão dramática que parecia tirada de um sonho, daquelas histórias que as pessoas contam, mas que nunca acontecem na vida real. No entanto, Clara ainda não tinha ideia de como essa transformação mudaria não apenas sua própria vida, mas toda a dinâmica social da região, especialmente entre aqueles que sempre a haviam desprezado e que agora teriam que enfrentar uma realidade muito diferente. O velório do coronel Amâncio foi realizado na própria fazenda, com a presença de autoridades políticas, fazendeiros influentes e comerciantes de toda a região. Para a surpresa e comoção geral de todos os presentes, Sebastião foi apresentado formalmente como filho e único herdeiro do falecido. O murmúrio foi imediato e intenso. Alguns parentes distantes do coronel, que já se consideravam herdeiros naturais da fortuna, não puderam esconder sua indignação e incredulidade. Outros, mais pragmáticos e oportunistas, rapidamente mudaram de atitude e começaram a tentar se aproximar do novo coronel, com sorrisos forçados e cumprimentos exagerados. Clara acompanhou todo esse movimento em silêncio, sentindo-se fora de lugar, com seu vestido simples entre tantas pessoas importantes e bem vestidas da sociedade regional. Notou os olhares curiosos, os comentários sussurrados e as expressões de surpresa quando as pessoas descobriam que ela era a esposa do novo proprietário. De repente, voltava a ser o centro das atenções, mas de uma forma completamente diferente da de seu casamento. Agora, os olhares continham uma mistura de curiosidade, inveja e uma reverência forçada que não sabia bem como interpretar. Após o funeral, Sebastião e Clara se mudaram para o casarão, a imponente sede da fazenda que Clara só conhecia de longe. Para ela, entrar naquela mansão, como sua nova senhora, era uma experiência completamente surrealista. Os espaçosos cômodos com tetos altos, os móveis antigos de madeiras nobres importadas, os quadros nas paredes, os tapetes persas, a louça fina, tudo contrastava dramaticamente com a absoluta simplicidade a qual havia estado acostumada por toda a sua vida. Na primeira noite, na enorme cama com dossel que pertencera ao velho coronel, Clara não conseguiu dormir. Sentia-se uma intrusa, como se a qualquer momento alguém pudesse entrar no quarto e mandá-la de volta ao seu lugar de origem, carregando baldes de água pela estrada empoeirada. O teto ornamentado parecia alto demais, os lençóis de linho finos demais, o colchão macio demais para alguém acostumada a dormir em uma esteira sobre o chão de barro. "Não consegue dormir?" perguntou Sebastião, percebendo sua inquietação na penumbra do luxuoso quarto. "É tudo tão diferente", respondeu ela, olhando ao redor do ambiente que agora, teoricamente, era seu. "Sinto que não. Pertenço a este lugar, que estou ocupando o espaço de outra pessoa." Sebastião se virou para olhá-la na escuridão. "Este lugar agora é seu tanto quanto meu, Clara. Você merece cada centímetro desta casa, cada móvel, cada conforto. Você merece muito mais do que isso, na verdade." A notícia da herança de Sebastião e a nova posição de Clara se espalhou pela região com a velocidade do fogo em pasto seco. Em Vila Seca, não se falava de outra coisa. As mesmas pessoas que haviam desprezado e ridicularizado Clara durante toda a sua vida, agora comentavam sua sorte extraordinária e seu golpe de mestre para conquistar o filho do coronel. Quem diria que aquela simplória da Clara acabaria sendo a dona da fazenda da Rocha? Comentava Letícia no armazém, com a voz carregada de uma inveja mal disfarçada. "Deve ter feito alguma bruxaria, algum feitiço para laçar o filho do coronel", respondia Dona Elvira, que já planejava secretamente como se aproximar da nova rica da região para conseguir encomendas de costura que lhe renderiam muito dinheiro. "Tem gente que nasce com estrela", completava outra vizinha,
todas elas tentando encontrar uma explicação lógica para uma transformação que consideravam impossível de ocorrer de forma natural. Não demorou muito para que os primeiros visitantes casuais começassem a aparecer pela fazenda. Velhos conhecidos que mal haviam dirigido a palavra a Clara durante anos, vizinhos distantes que nunca haviam demonstrado interesse por sua existência, pessoas que mal sabiam seu nome completo. Agora surgiam com modestos presentes e sorrisos ansiosos, todos querendo estabelecer algum tipo de relação com os novos senhores da propriedade mais importante da região. Entre os visitantes mais assíduos e interessados estavam, como era de se esperar, Dona Francisca e seu Joaquim. O casal que praticamente havia empurrado a filha para um casamento que consideravam um arranjo com um simples administrador, agora não conseguia esconder um orgulho súbito e conveniente por sua querida filha, que sempre soubemos que era especial. Sempre soube que você tinha um destino diferente, minha filha, disse Dona Francisca, acomodada confortavelmente na elegante sala de visitas do casarão, como se sempre tivesse frequentado mansões. Uma mãe sempre reconhece o potencial especial de seus filhos. Continuou com uma convicção que seria cômica se não fosse tão descaradamente hipócrita. Clara observava a mãe com uma mistura complexa de dor, pena e um surpreendente desejo de perdão. Lembrava-se perfeitamente das humilhações constantes, dos tapas, das palavras duras que a haviam acompanhado durante toda a sua vida. A repentina transformação no comportamento materno era tão óbvia e interesseira que chegava a ser patética. Mas Clara descobria que, ao contrário do que esperava, não sentia desejos de vingança ou revanche. A riqueza e o poder não haviam despertado nela um lado cruel ou vingativo. Sentia, principalmente, uma profunda tristeza pelo amor genuíno que nunca havia recebido de seus pais e uma melancólica compreensão de que algumas pessoas só são capazes de demonstrar afeto quando há um interesse material por trás. No entanto, Clara mal começava a descobrir como sua nova posição social mudaria não apenas sua própria vida, mas toda a dinâmica de poder na região, e como usaria essa influência de maneiras que ninguém esperava. Nas semanas que se seguiram à mudança para o casarão, Clara enfrentou o imenso desafio de se adaptar às responsabilidades de administrar uma propriedade daquele tamanho. As obrigações de governar a mansão eram esmagadoras para alguém que cresceu em uma casa de adobe. Havia criados para supervisionar, refeições elaboradas para planejar, contas complexas para organizar, fornecedores com os quais negociar. Para uma mulher que mal havia tido uma educação formal básica, cada dia trazia novas dificuldades que precisava superar com determinação e humildade. Sebastião, por sua parte, assumiu com total seriedade a administração da fazenda. Embora tivesse aprendido muito sobre o negócio durante os meses em que trabalhou como administrador, agora tinha decisões muito maiores e mais complexas a tomar. Precisava dirigir centenas de trabalhadores, gerenciar milhares de cabeças de gado, negociar com comerciantes de outras cidades, tomar decisões de investimento que afetavam dezenas de famílias. Ambos estavam, cada um à sua maneira, tentando preencher sapatos enormes para os quais a vida os havia preparado. À noite, quando se encontravam após dias exaustivos de responsabilidades, compartilhavam as frustrações e as pequenas vitórias, apoiando-se mutuamente nessa difícil transição. Era nesses momentos íntimos que Clara sentia que, apesar de toda a dramática mudança externa, o núcleo essencial de seu casamento permanecia sólido, baseado no respeito mútuo, no companheirismo genuíno e em um afeto que crescia gradualmente, não na riqueza material que agora possuíam. Então, Clara tomou uma decisão que surpreendeu a todos na região. Sua primeira grande iniciativa como nova senhora da fazenda
foi estabelecer um programa de alfabetização para os trabalhadores da propriedade e suas famílias. Converteu uma das salas menores do casarão em uma sala de aula improvisada, onde uma professora da vila vizinha dava aulas para crianças e adultos após a jornada de trabalho. A ideia causou espanto e até resistência entre alguns fazendeiros vizinhos. Para que gastar dinheiro ensinando um peão a ler? Questionou seu Joaquim durante uma de suas interessadas visitas, agora muito mais frequentes. Depois eles metem ideias na cabeça, querem um salário maior, começam a questionar as ordens. Clara olhou para o pai com uma firmeza que ele nunca havia visto nela antes. Porque ninguém merece viver na ignorância, pai. Sei muito bem o que é não ter oportunidades de aprender, e não quero que outras pessoas passem por isso. Sebastião apoiou por completo a iniciativa de sua esposa e foi além, implementando melhorias significativas nas condições de trabalho na fazenda. Aumentou os salários, construiu novas moradias mais dignas para os empregados, estabeleceu um pequeno dispensário médico para atender aos trabalhadores e suas famílias. Alguns fazendeiros da região criticavam abertamente essas decisões, alegando que Sebastião estava mimando os empregados e criando expectativas irreais que poderiam se espalhar para outras propriedades. Mas Clara e Sebastião estavam determinados a usar sua nova posição de poder de uma forma diferente da tradicional. Haviam experimentado na própria pele o que era ser desprezado e maltratado, e não queriam perpetuar esse ciclo de humilhação com outras pessoas. Clara, especialmente, sentia uma responsabilidade especial de usar sua influência para ajudar mulheres que se encontravam na mesma situação em que ela havia estado. Desprezadas, sem oportunidades, tratadas como fardos por suas próprias famílias. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos na biblioteca do casarão, Clara encontrou um poeirento álbum de retratos esquecido em uma gaveta. Curiosa, começou a folheá-lo e encontrou retratos de uma jovem de beleza simples e natural, sorrindo timidamente para a câmera em poses que sugeriam uma origem humilde. Algo naquele sorriso tímido lhe pareceu familiar, uma doçura que não conseguia identificar, mas que lhe tocava o coração. Quando Sebastião retornou do campo, naquela tarde, Clara lhe mostrou o álbum que havia descoberto. "Você sabe quem é esta moça dos retratos?" perguntou-lhe, apontando para os retratos da jovem desconhecida. Sebastião pegou o álbum com cuidado, e Clara viu como seus olhos se encheram de lágrimas contidas ao reconhecer a pessoa retratada. "É ela", disse ele com a voz embargada. "É minha mãe. O nome dela era Isabel. Eu não sabia que o coronel havia guardado estes retratos." Continuou, acariciando delicadamente a superfície de uma das imagens. Talvez, no fundo, ele tenha guardado algum sentimento por ela durante todos estes anos. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Sebastião falou abertamente de seu doloroso passado. Contou como havia crescido em um pequeno vilarejo de Minas Gerais, ouvindo de sua mãe histórias sobre o pai poderoso que nunca os havia reconhecido. Falou de como Isabel havia trabalhado incansavelmente como lavadeira e costureira para criá-lo com dignidade, ensinando-lhe sempre valores de honestidade, trabalho duro e respeito pelos outros, independentemente de sua posição social. "Quando ela adoeceu gravemente, me fez prometer que eu procuraria meu pai", contou Sebastião. "Não por dinheiro ou vingança, mas para que eu conhecesse minhas raízes, para fechar esse ciclo em minha vida." "E você conseguiu perdoá-lo?" perguntou Clara, segurando a mão do marido enquanto ele revivia aquelas dolorosas memórias. "Não sei se o perdoei por completo", respondeu Sebastião com honestidade. "Mas nos últimos meses, quando cuidei dele, durante sua doença, algo mudou entre nós. Ele me pediu perdão várias vezes com lágrimas nos olhos. Acho que foi o mais perto da paz que pudemos alcançar."
Este momento de profunda intimidade fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Clara passou a compreender melhor as complexidades do homem com quem se havia casado. Não apenas o trabalhador silencioso que havia conhecido, nem o herdeiro repentino em que se havia convertido, mas alguém que, como ela mesma, carregava profundas cicatrizes emocionais e sonhos de criar um mundo mais justo e digno para todos. No entanto, Clara ainda não sabia que sua transformação pessoal mal começara e que os maiores desafios ainda estavam por vir, pondo à prova não apenas sua nova posição social, mas seus valores mais profundos e sua capacidade de perdoar até mesmo aqueles que mais a haviam ferido. Com o passar dos meses, Clara foi adquirindo uma confiança e uma presença que surpreendiam até a ela mesma. Sua inteligência natural e sua férrea determinação a ajudaram a superar rapidamente a falta de educação formal. Contratou não apenas a professora para os trabalhadores, mas também uma preceptora para si mesma, passando horas estudando leitura avançada, matemática e noções básicas de administração, conhecimentos essenciais para governar uma propriedade daquele calibre junto a Sebastião. A transformação não era apenas externa ou social. Clara estava descobrindo aspectos de sua personalidade que haviam permanecido adormecidos durante anos de submissão e humilhação. A jovem tímida e insegura estava dando lugar a uma mulher decidida que sabia exatamente o que queria e como consegui-lo. Mas, ao contrário de muitos que experimentam uma súbita mudança de fortuna, Clara não se deixou corromper pelo poder ou pela riqueza que agora possuía. Sua primeira grande decisão como senhora da fazenda foi usar sua influência para criar mudanças reais na vida de outras mulheres da região. Estabeleceu um fundo de dotes e uma caixa de poupança para mulheres que quisessem começar pequenos negócios, venda de conservas, costura, criação de galinhas, atividades que poderiam dar independência financeira a esposas e filhas que viviam na mesma situação de dependência total que ela mesma havia experimentado. A iniciativa causou um profundo impacto na comunidade local. Mulheres que nunca haviam tido a oportunidade de ter sua própria renda começaram a desenvolver pequenas empresas com o apoio financeiro e a orientação de Clara. Ela conhecia intimamente as dificuldades que essas mulheres enfrentavam, porque havia vivido cada uma delas na própria pele. Sua empatia genuína e sua determinação em ajudar criaram uma rede de apoio que transformou a vida de dezenas de famílias. Mas nem toda a transformação de Clara foi recebida com aprovação. Alguns fazendeiros da região, incomodados com as mudanças progressistas que ela e Sebastião implementavam, começaram a fazer comentários depreciativos sobre a camponesa que agora se acha condessa. Clara ouvia esses comentários com serenidade, sabendo que provinham de pessoas que se sentiam ameaçadas por mudanças que questionavam o sistema tradicional de exploração. Um dos momentos mais significativos de sua nova vida ocorreu quando Letícia, a mesma moça que havia zombado dela na época de seu noivado, apareceu na fazenda pedindo emprego. Sua situação havia mudado drasticamente. Seu noivo da capital a havia abandonado, deixando-a com dívidas e uma reputação manchada. Estava desesperada por trabalho e não tinha a quem mais recorrer. Clara poderia ter se vingado facilmente, rejeitando o pedido ou oferecendo-lhe condições humilhantes. Era exatamente o tipo de revanche que muitas pessoas esperariam dela. Mas, para a surpresa de todos, Clara não apenas ofereceu trabalho a Letícia, mas o fez com dignidade e respeito. Todo mundo merece uma segunda oportunidade, disse ela simplesmente. Sei muito bem o que é precisar de uma. Este gesto de magnanimidade consolidou definitivamente reputação de Clara como uma líder diferente. Alguém que usava o poder para construir em vez de destruir.
Sua capacidade de perdoar e ajudar até mesmo aqueles que a haviam humilhado demonstrava uma maturidade emocional e uma força de caráter que impressionavam a todos que a conheciam. Sebastião observava com crescente admiração e orgulho a transformação de sua esposa. A mulher tímida e insegura com quem se havia casado estava se revelando uma líder natural, com uma visão clara de como usar sua influência para criar mudanças positivas na comunidade. Juntos, estavam construindo não apenas uma fazenda próspera, mas um modelo diferente de como o poder e a riqueza poderiam ser utilizados para o bem comum. À noite, quando se sentavam na varanda do casarão, observando o pôr do sol sobre as terras que agora lhes pertenciam, Clara, às vezes, se lembrava da mulher desesperada que carregava baldes de água pela estrada empoeirada. A jornada da humilhação total até a posição de uma das mulheres mais respeitadas e influentes da comarca parecia um sonho impossível, mas havia se tornado realidade através de uma combinação extraordinária de destino, amor verdadeiro e, principalmente, da força interior que ela sempre possuíra, mas que nunca havia tido a oportunidade de demonstrar. Clara Medeiros havia se tornado muito mais do que a nova senhora da fazenda. Havia se transformado em uma força de mudança social, em uma líder que usava sua experiência de sofrimento para ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades. Sua história demonstrava que a verdadeira nobreza não provém do nascimento ou da riqueza herdada, mas do caráter, da compaixão e da determinação de usar qualquer poder que se tenha para fazer do mundo um lugar melhor para todos. E assim, terminamos outra história que nos faz refletir sobre a vida e sobre como o destino pode nos surpreender das formas mais inesperadas. Clara Medeiros demonstrou que não importa de onde viemos ou quão difícil seja a nossa situação atual, sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam pelo que realmente somos. Se você chegou até o final desta história e ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito para fazer parte desta família. E me conte nos comentários o que mais te marcou nesta história de Clara e Sebastião. Qual foi a maior lição que ela te deixou? Adoro ler cada comentário e saber como estas histórias os comovem. Muitíssimo obrigada por estar aqui e por fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia mais. Até a nossa próxima história.